Então, assim, é um barulho e é eleger um culpado, querendo ou não. O que me incomoda, e o que sempre me incomodou, e eu falei aqui várias vezes, na questão do Amodeu com o Coritiba, sempre foi as contratações de pessoas do interno do clube que eram todos cercados de relações com o Amodeu. E isso sempre me incomodou. É gerente de base, é isso, é aquilo, é treinador, é auxiliar, são vários funcionários. Mas não é melhor você trabalhar com quem você já conhece? Que você confia? Depende, se a pessoa tiver, de fato, capacidade para isso, mas tem gente que não tem capacidade. Agora mudam os amigos, né? Com certeza. Esse é um problema. Porque o futebol é feito de uma rede gigantesca de amigos. Né? O Paulo Autori vai contratar os caras que são amigos dele, o William Thomas também. Então, assim, vai continuar a crítica. Que talvez seja o mesmo ciclo de amizades. Exatamente. Né? Diferente de uma empresa em que o CEO sério vai prezar sempre pelo lucro dessa empresa e vai contratar pessoas qualificadas para estarem no local, o futebol é diferente. Né? Porque assim, eu tenho restrições a isso no trabalho do Amodeu. Agora, julgar se o trabalho é bom ou ruim é praticamente impossível. Não é porque a gente fala, mas não contratou, não fez isso, não fez aquilo, caiu com o clube. Mas qual que é a parcela de culpa do Amodeu nisso? Contratar pessoas erradas, talvez? Pra formar time? Pra isso, pra aquilo? Foi ele que formou o time do ano passado? Junto com o Arthur, um questionamento. Né? Não, mas foi? Sim, ou foi o Arthur? Exatamente. Até porque a SAF do Coritiba, na minha visão, ela começa já numa bagunça. Sim. O primeiro funcionário, pelo menos que nós da imprensa tivemos conhecimento, foi o Arthur. Talvez o Arthur seja o ponto de partida da SAF do Coritiba. Que o Wilson falou aquele dia que era pra ter sido o CEO. Que o Arthur falou. O Arthur chegou a Coritiba e se apresentou pra mim como o novo CEO do Coritiba. O Arthur foi na sede da torcida organizada do clube e se apresentou como o CEO da SAF do Coxa. Então, assim, ele veio pra isso. Foi prometido ao Arthur esse cargo. Por quê? Porque em Portugal ele era CEO de um clube, sim, do Alverca. Na terceira Só divisão. que depois da saída dele subiu, né? Ficou 3 anos com ele, não subiu. Legal. Subiu no ano que porque ele montou as bases, pô. Você não entendeu isso aí? Ele montou as bases do time. Mas, enfim, agora o Alverca tá na segunda. Mas em Portugal, o CEO representa o executivo de futebol, né? O CEO Sim. não é o presidente do clube como a gente tem aqui. Então talvez a Tricorp estivesse tão perdida no momento que entra no Coritiba que eles não sabiam nem comunicar o que falar, o que seria. É até engraçado, mas eles não conseguiram traduzir o português. O português de Portugal. Que CEO é uma palavra em inglês, né? Que não é nem em português, mas enfim, a forma como é utilizada por lá, né? Acho que tem vários pontos nessa questão do Amodeu. Quando a gente fala de montagem do time do ano passado, tem duas etapas. A primeira etapa no início do ano, a montagem da base do time de 2023, que foi feita pela Tricorp, sim, apesar de todo aquele papo do closing, que foi só no segundo semestre, etc. Tanto que nós falamos aqui na época do Arthur Moraes indo com o Glenn Stenger para Portugal para fechar com o Bruno Viana. Isso aconteceu, e não só na negociação do Bruno Viana. Mas o Arthur Moraes foi uma peça da Tricorp que participou da montagem do elenco, inclusive a escolha do técnico Antônio Oliveira foi feita pelo Bruno D'Ancona, que é o principal acionista da Tricorp e é o cara que manda de fato no conselho em relação à Tricorp com a Coritiba Participações, que é a empresa que toca futebol do Coritiba. Então esse é um ponto. A Tricorp teve participação no ano todo do Coritiba e quando se fala que não houve, é falácia. Teve, e os bastidores falam e os bastidores mostram isso. O Carlos Amodeu chega já no final de primeiro semestre no Coxa, quando ele assume de fato como CEO, já havia sido feita a montagem do começo do ano. Então o Carlos Amodeu não tem participação no início do trabalho da Tricorp, no Coxa, no início da temporada do ano passado. Mas ele tem participação ativa no meio do ano, junto com o Arthur Moraes, nas contratações de Gessé Rodrigues, de Andréa Samares, do Slimani, do Fran Sérgio, todos os jogadores que chegaram, os que deram certo e os que não deram certo, como o Sebastião Gomes, por exemplo, esse sim, talvez o único grande acerto daquela janela, a contratação do volante colombiano. Então, ele tem a participação no rebaixamento? Claro que tem.
A do Arthur, pra mim, é maior? É. E a da Tricorp é grande, claro, porque já estava desde o início, inclusive na escolha do técnico que abriu a temporada. O Amodeu, pra mim, ele perde a mão quando vira o ano. Quando começa o ano seguinte, o Arthur Moraes é demitido do Coritiba e o Coxa, depois de algum tempo, tinha o Júnior Chávari, é verdade, que veio, montou esse elenco do começo do ano, teve participação direta nas contratações, apesar do perfil ter sido estipulado pelo Amodeu na entrevista no ano passado, quando ele apresenta o Guto Ferreira, lá no Couto Pereira, logo depois que o Coritiba tinha sido matematicamente rebaixado. Ele define que seriam jogadores que tinham destaque na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já acho que esse perfil era do Chávari. Eu também Mas quem falou isso pela primeira vez foi o Carlos Amodeu. Tudo bem, mas eu acho, porque o Chávari chega pouco antes do Guto, o Chávari escolhe o nome do Guto. Eu acho que esse perfil é traçado pelo Chávari, porque quando acontece a fatalidade com o Júnior Chávari, o perfil muda. Sim. Imediatamente. Até o perfil da escolha do CEO, do executivo, muda bastante. Sim. É verdade. Porque o William Thomas tem um perfil e o Chávari. Mas é claro que é um trabalho feito a várias mãos. Claro. Se ele tem o Chávari é o diretor de futebol, quem vai escolher os jogadores? Quem vai determinar quem vai vir ou quem não vai? Tem que ser o Chávari. E pra mim isso é um erro também. Porque assim, o Coritiba não tem um projeto. O Coritiba contrata pessoas que têm projetos próprios e fica à mercê disso. Só que esse é o papel do CEO. O Coritiba fica refém disso. Porque o Coritiba era refém de uma linha seguida pelo Júnior Chávari. Depois disso, acontece uma fatalidade, uma infelicidade com o Júnior Chávari e o projeto vai embora junto. É verdade. Até o Daniel House aqui colocou: a Amodeu contratou Arthur Moraes, Antônio Oliveira, Zago, Guto. Não. Ele não contratou o Arthur Moraes, porque o Arthur Moraes chegou bem antes que ele, inclusive. Ele chega em julho. O Antônio Oliveira chega antes também. O Antônio Oliveira também. O Antônio Oliveira começa o trabalho. Começa o ano. Então, assim, o Amodeu, pelo que ele já falou em entrevista, ele chega no Coritiba em final de maio, junho, se eu não me engano. Isso. Que ele passa por todo o processo de entrevistas e tal, né? Um processo seletivo para chegar no cargo. E, como a gente falou, ele não é o cara que contratava técnico de fato. É óbvio que ele tinha a palavra de falar, esse eu não quero. Mas quem apresentava nome, provavelmente era Arthur Moraes, era depois o Chávari, né? Não faz sentido. E é como tem que ser feito o trabalho. E daí ele falou, contratou o William Thomas e Autori e caiu feito uma manga. Aí sim, contratou o William Thomas e Autori. Porque a função do Amodeu era contratar o Júnior Chávari, era contratar o William Thomas, era contratar o Paulo Autori. Isso sim. Agora, contratar treinador especificamente, não. E aí que eu queria chegar. Foi ele que trouxe o Fábio Matias, que tá no clube hoje. Exatamente. É verdade. Foi o Autori, praticamente. Aí que eu queria chegar. Só 100%. Porque o Amodeu, a negociação foi feita pelo William Thomas, mas teve uma interferência do Autori ligando e convidando o Fábio para o projeto. E era exatamente aí que eu queria chegar. Porque quando vira o ano e quando acontece a fatalidade com o Chávari e muda o foco, tem que trazer outro profissional, e o Autori finalmente aceita o convite do Coritiba, que já havia sido feito no ano passado. Inclusive o ouvinte aqui lembrou que quase melou a contratação do Sebastião Gomes, porque o Atlético Nacional ficou irritado que o Autori estava fechando com o mesmo clube. Exato. Que o Autori estaria tirando o Sebastião Gomes do Atlético Nacional e, pelo que a gente ficou sabendo, não seria bem assim, mas ele assumiria naquele momento. Teve uma conversa forte e isso quase aconteceu. Tô falando bobagem, Rogério? Não. Isso quase aconteceu no ano passado. Inclusive, pra mim, aí tá outro erro. Porque quem negocia com o Sebastião Gomes e fecha a contratação foi o Amodeu. E quem deveria ter feito isso era o Arthur Moraes. Claro. Né? Quando então, muda... ali, pra mim, mostra uma desorganização interna. Com toda certeza.